Oi, coisa linda! Como você está? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, psicóloga clínica, mãe do Benjamin, que hoje está com 3 anos. Estou gravando esse episódio aqui dia 11 de junho, véspera dos Dias dos Namorados. E eu queria falar um pouquinho sobre a vida amorosa após a chegada dos filhos. Mas antes de falar sobre esse assunto, já quero te pedir para você, se você não me segue ainda, me seguir lá na minha conta do Instagram, psicóloga.luanamachado. E se puder, compartilhe esse podcast com o máximo de mulheres que são mães ou mulheres que se alinham com esse tema, que querem estudar sobre esse tema. Compartilha com elas também. E caso você seja um patrocinador ou conheça alguém que queira ser um patrocinador desse podcast, basta falar comigo ou no Instagram ou no meu e-mail. Tô por aqui, tá certo? Vamos falar desse tema. Me conte, você sentiu que essa área da sua vida mudou depois da chegada dos filhos? O que eu posso falar da minha experiência pessoal e também de muitas mulheres que eu atendo é que seja você mãe solo, seja você uma mãe que está namorando com o pai do seu filho, cada um na sua casa, seja você uma mãe casada, não sei qual é a sua configuração da relação familiar aí, mas há grandes mudanças na vida amorosa. Eu sempre fui uma pessoa que eu digo assim, a minha libido passava do teto. Alguns namorados no passado até reclamavam assim de eu ter, muita libido, muita vontade sexual, ser uma pessoa bem E na gravidez, já começou na gravidez, né? Eu sentia que a minha libido foi para debaixo do pé. A última coisa que eu pensava na vida era sexo. E no puerpério, então, meu Deus do céu. Por favor, eu quero dormir, eu quero descansar. O que eu posso falar da minha experiência é que isso vai se reajustando a partir da fase. Então, por exemplo, hoje o Benjamin está com 3 anos. Em muitos momentos eu tenho vontade sexual. Não é meu parceiro apenas que quer, eu tenho vontade. Mas eu te juro, entre a vontade e a vontade de dormir, às vezes eu cedo a vontade de dormir. E tem muitas mudanças na prática sexual depois da chegada dos filhos. Gente do céu! É correndo, é um silêncio. Eu tô falando isso porque pode parecer... é só aqui na minha casa. Eu atendi uma cliente mesmo na semana passada, que ela é mãe de 3. Eu falei pra ela, meu amor, eu sou mãe de 1. E já é uma luta, imagina você com 3. E ela veio trazer assim, Lu, eu preciso de ajuda, porque uma amiga, que também é mãe, falou pra mim que na casa dela, ela consegue ter sexo com o marido dela 3 vezes na semana. Meu Deus, eu sou uma péssima esposa. E eu falei, calma, respira. Cada casa é uma casa, cada família é uma família. Cada mulher, enfim, cada pessoa é cada pessoa, né? Tem a questão também hormonal. Então, por exemplo, eu não tenho mais a minha tireoide. Essa questão também influencia muito, de hormônio. Às vezes a mulher tá precisando mesmo de uma reposição, de um pouquinho de testosterona. E a pessoa não vai editar, porque isso aqui é um podcast real. E a gente se embola mesmo para falar às vezes. Então, assim, às vezes precisa, assim, de um acompanhamento médico para saber, assim, vitamina, dessas coisas. Mas o que eu posso falar é, gente, a libido, ela é multifatorial. Então, tem uma questão hormonal, mas tem uma questão também da própria rotina. Então, assim, às vezes, você e seu marido, eu e meu marido, nos tornamos apenas 2 pessoas que dividem tarefas. E é muito fácil o romance se perder. Tem um livro que eu li... Na época da faculdade ainda, tem alguns anos, tá? Sexo no Cativeiro. Naquela época, né, nem sonhava em ter filho, mas eu lembro de um capítulo que falava sobre não domestique o sexo. Não coloque o sexo como mais uma tarefa do dia para se cumprir, porque é muito fácil mesmo se perder nesse processo. E, voltando lá, né, para a questão multifatorial, tem a questão hormonal, né, orgânica, tem a questão mesmo da rotina. Às vezes estou tão cansada, faço 1000 coisas, o que eu menos penso no dia é em sexo. E tem a questão da dinâmica da casa com a criança. Então, por exemplo, o que acontece muito por aqui?
bem está na fase de eu tirar ele completamente da cama compartilhada. Então, assim, eu tô há quase um ano, desde que ele fez 2 anos, ele dorme na cama dele. Mas toda madrugada, raras são as madrugadas, que ele não vem pra minha cama. Mas no geral ele vem. Então o que o meu marido traz é: amor, é horrível, porque a gente namora na tensão de um fantasma aparecer a qualquer momento. Então é um namoro assim, né? Olhando pra porta e fecha a porta e aquela coisa toda. Não pode fazer barulho. Ou é muitas vezes, milhares de vezes já aconteceu, de ser temos que fazer uma interrupção. Pá! A criança acordou, o homem tá lá pronto, a mulher tá pronta, mas vai ter que parar porque a criança acordou, porque chegou perto. Então, assim, muitas coisas acontecem na romantização. O que eu posso falar pra vocês na minha configuração é: como eu vivo uma realidade de não ser casada com um pai de bem, então tem a questão da divisão, a cada 15 dias o final de semana é com o pai dele, eu não vou te negar. São os momentos que a gente tem os namoros mais tranquilos, com tempo, sem pressa, tomar banho. Porque na rotina do dia a dia na casa, meu marido fala assim, é um sexo com tensão. Não é aquele sexo, relaxado. Luana, eu não vivo essa realidade. Gente, vamos tentar adaptar, sei lá. Deixa o bebê na casa, a criança, uma tarde com a mãe, com a sua mãe, né, com a avó, com a madrinha, com a babá. Eu lembro de uma época, eu sou uma pessoa que eu não gosto de motel, assim. Enfim, questões minhas de energia, espirituais, é um contexto que eu não gosto. Mas eu lembro de uma época que Eric falava assim, o jeito vai ser deixar bem com a babá e a gente ir ali no motel, porque não tem né, alternativa em casa. Mas a gente vai ter que ir ajustando. E aí você pode falar, Luana, mas a vida amorosa para a chegada dos filhos não se restringe à vida sexual. Ok, eu vou falar de outras coisas aqui, mas que a gente precisa lembrar, que inclusive eu falo muito isso quando eu atendo casais. Também sou terapeuta de casais e eu falo para os meus pacientes o seguinte: olha, a gente pode dividir casa com uma amiga, a gente pode ir no cinema com a nossa mãe, a gente pode várias coisas com inúmeros outros vínculos, mas se espera que a intimidade sexual venha a ser apenas com o seu parceiro. Claro que existem muitas outras configurações atuais, né? Pessoas que vivem relações duplas, traição, enfim, mas eu não tô falando desse tipo de relação. Mas assim, o sexo, ele é único da sua relação com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Então é uma coisa que sim, a gente tem que pensar em estratégias para continuar cuidando disso. Eu até falo isso, né, para o meu esposo hoje, porque assim, só para vocês entenderem a cronologia da coisa. Eu e ele que namoramos em 2018 para 2020, nem imaginava ter bem ainda. Namoramos, aí terminamos. Eu vivi a minha vida, ele viveu a vida dele. E na gravidez de Benjamin, quando ele soube, a gente voltou a se falar. Então, assim, eu tenho um parâmetro de como era nosso relacionamento antes de filhos. E aí eu falo pra ele às vezes, né? Ai, que saudade de a gente namorar 2, 3 vezes no dia e dormir e acordar. Aí ele fala, amor, outros tempos, né? Quando a gente não tinha filho. E ele fala, estamos mais velhos. Claro que não dá pra viver aquele modelo de relação que a gente tinha, né? Onde eu não tinha o nível de responsabilidade e várias coisas que eu tenho hoje. Não dá pra comparar. Mas eu falo pra ele também, amor, a gente também não pode perder. Não dá pra abandonar tudo, porque senão é muito mais... A gente vai se acomodando com uma relação. Então, assim, naquela época eu era a pessoa do sex shop, de comprar várias coisas, de pesquisar fantasia, bora lá, etc e tal. Apesar de que ele falar pra mim, isso é uma coisa muito mais sua, de você gostar de fazer isso, porque ele fala assim, eu sou meio tradicional, não, lingerie, essas coisas não é uma coisa que me atrai tanto. Mas isso é uma coisa da minha relação com ele. Eu gosto. E aí, até uma dica que eu dou pra vocês, tá? Que eu uso isso muito na terapia de casal. Eu tenho uma lista, que eu atendo alguns casais que eu faço, que é lista de prioridades sexuais. Que é uma lista com inúmeras coisas que vocês imaginarem. Enviar nudes, usar vibrador, usar produto sex shop, enfim. Várias coisinhas nessa lista.
E aí, na terapia, engraçado, né? Porque vários pacientes ficam super constrangidos, porque sexo, falar sobre esse assunto, apesar de estarmos no século atual, ainda há muito tabu para algumas pessoas. Então, eu atendo alguns casais e eu vejo algumas mulheres, alguns homens bem constrangidos com as perguntas que tem nessa lista. Aí eu falo, então vamos fazer o seguinte, façam isso em casa, sozinhos, e na próxima sessão vocês trazem. Luana, vai lá no Google, pede ao ChatGPT, me envia uma lista de prioridades ou preferências sexuais para eu ter no meu relacionamento. E aí vocês conversam coisas assim do dia a dia que a gente vai se perdendo. Um beijo demorado, sem ser com a intenção de ir pra cama. Várias coisinhas assim que eu falei pra ele, amor, a gente vai se perdendo nisso, né? Não vai fazendo mais isso. De fazer um elogio mais apimentado durante o dia. Enfim, essas coisas que a gente também tem que cuidar. Mas voltando lá para a relação amorosa, a vida sexual ela faz parte, mas eu entendo que não é o tudo, né? Então assim, Luana, como é que eu vou pra cama de noite com esse homem se ele passou o dia inteiro sem me ajudar? Eu tô extremamente sobrecarregada com as coisas da casa, dos filhos, que é a maioria da realidade que eu escuto. Não tem como. Tem que ter uma divisão. Não tem. Eu tenho pacientes que falam pra mim assim, a paternidade dele está completamente vinculada o meu desejo sexual. Isso não tem como ser dissociado de uma coisa da outra. E eu super entendo. E é o que eu trago muito para alguns clientes que eu atendo. A importância do diálogo. É preciso conversar. E tem um casal que eu atendo mesmo que eu falei assim, vocês vão sair para jantar, almoçar. E tá proibido falar de duas coisas. Filho e conta de casa. Vocês vão falar de outras coisas. Vocês vão falar de sonhos em comum para o futuro. Vocês vão falar... Vamos buscar perguntar um pro outro como é que tá a vida emocional, outras coisas. Vocês não vão falar sobre esses assuntos. Porque senão a gente fala sobre isso, fala, só desgasta. E a gente não tem mais aquela leveza, aquele encanto de falar de outros assuntos. Então assim, quando eu atendo casais também eu aplico um inventário de satisfação da relação. E aí nesse inventário tem várias áreas do relacionamento, né? Que engraçado, eu falo isso pro meu marido, a gente conversando. Quando ele fala, mas eu lavei o prato. Eu lavei os pratos da casa. Aí eu falo, amor, isso é uma das disciplinas do casamento. Lembra lá na época de faculdade ou de escola que você tinha várias matérias? Você podia tirar 10 em uma, mas você tinha que estudar para outra também. Tirar 10 em uma matéria não era garantia de que você ia passar em todas as outras. Então é mais ou menos essa dinâmica que eu uso para explicar o inventário de satisfação conjugal, que são várias áreas do relacionamento, que é questionado lá. Então, assim, divisão de tarefas domésticas, diálogo e comunicação, autocuidado e aparência do meu parceiro, porque às vezes sim, não podemos dizer que não, mas sim, isso influencia. Às vezes a mulher ou o marido se tornou realmente negligente com a própria aparência, com o próprio cuidado, com a própria saúde, e isso perdeu a atração pelo outro. E eu não estou aqui falando isso no sentido de te julgar. Luana, eu estou super gorda depois da maternidade, porque essa é a minha realidade também, tá? Eu, assim, quando eu olho as minhas fotos do passado, a vontade de sentar e chorar, meu Deus, cadê esse corpo aqui? Mas isso não significa que eu também não cuido deste corpo que eu tenho e não me sinto atraente, não me sinto bonita. E aí eu tô falando do cuidado no geral, de sobrancelha, unha, depilação, esses cuidados básicos que eu preciso falar pra você que tá me ouvindo. Respira fundo. Isso aqui não é um ar de cobrança. Meu Deus, vou perder meu marido, meu namorado, meu noivo, porque eu não tô me cuidando em nada. Porque isso também depende muito da fase do maternar. Eu estava falando isso ontem com a menina que estava fazendo minha sobrancelha. Eu falei, meu bem, que diferença faria a sobrancelha agora com o Benjamin com 3 anos. Eu saí de casa, deixei ele lá. Porque por muito tempo era ele no peito, amamentando, e para, e vai. Meu momento de autocuidado era mais um estresse. Mas eu continuava cuidando de mim, mas mesmo com vários perrengues. Então isso depende muito também da fase da criança. De todas as fases que eu tenho vivido no maternar, essa agora pra mim tá sendo a mais leve, a mais gostosa, onde o Ben tem mais autonomia, onde eu consigo sair, deixar ele às vezes com minha mãe, com a babá, com muito mais leveza. Porque antes, eu também ficava... Eu até tinha rede de apoio, mas assim, eu ia no desespero, voltava rápido, naquela angústia, naquela correria, que nem aproveitava direito o momento. Então, voltando, existe uma lista
de áreas da relação amorosa que a gente precisa pensar. Vida financeira, várias coisas. E aí, véspera de Dia dos Namorados, o que é que eu tenho a trazer? Vamos cuidar da nossa vida amorosa, independente da data. É o que eu falo muito isso pro meu marido. Eu digo, amor, essas datas são importantes, mas são comerciais. Eu quero ser bem cuidada como namorada todos os dias, não apenas no dia 12 de junho, né? Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado. E aí você pode falar, Luana, esse podcast não é pra mim, me separei, sou mãe solo, mas você talvez queira reiniciar a sua vida amorosa em algum momento e você é mãe. Então, esses ajustes vão precisar acontecer. É o que eu sempre trago, assim, a vida da mulher, depois da maternidade, ela é modificada em todas as áreas. Isso inclui a vida amorosa. Seja você casada ou solteira, é uma área que mudou. Porque, vamos lá, solteira, marquei pra ir pra um date e simplesmente vou. Eu tô falando isso porque eu passei por isso, né? Antes de casar, apesar de eu e Eric voltarmos a nos falar desde a época da gravidez, não foi assim, uma longa história. É papo para um outro dia de episódio. Mas aconteceu já de eu tentar sair para um date e assim, não é assim simplesmente vou sair. É muitas coisas, né? A criança pode estar com febre no dia, não dormir bem à noite, a rede de apoio furou, muitas questões. Então, sim, a nossa vida muda em todas as áreas, incluindo a vida amorosa. Deixa eu parar por aqui, porque senão vai ser um episódio super grande. Mas queria saber de você. Me conta, a vida amorosa mudou por aí? Você tá atenta a cuidar dessa área? Você, seu parceiro? Sugestões, coloquem aqui sugestões, tá? Nos comentários de outros temas que eu posso falar nos próximos episódios. E também sobre esse tema, caso vocês queiram que eu possa aprofundar alguma questão específica, coloca nos comentários que eu vou falar nos próximos episódios. Beijos, lindezas!